Oi, galerinha do nono ano. Tudo certinho com vocês? Eu espero que com vocês esteja tudo bem. Hoje a gente vem encerrar a nossa unidade de ensino, falando sobre o populismo. Terminamos falando do governo de Jânio Quadros e de João Goulart. Nós vamos fazer as correções e a prof vai deixar de atividade para vocês realizarem as trilhas lá do Positivo On, certo? Então é o seguinte, terminamos a nossa aula falando do Jânio Quadros e do João Goulart, certo? O Jânio Quadros concorreu à presidência e ganhou, né? E teria um mandato de 1960 até 1965, certo? E ele foi apoiado por dois partidos políticos, que eram o PDC, Partido Democrata Cristão, e a UDN, certo? Que era a União Democrática Nacional. O vice dele, certo, era, então, João Goulart. Então, Jânio Quadros e o seu vice, João Goulart. O Jânio Quadros, então, assume e o governo dele toma medidas totalmente impopulares, medidas assim que a população não aceita. Medidas como, eram medidas autoritárias, proibição de uso de biquínis nas praias brasileiras, proibição de jogos de futebol durante a semana, certo? Proibição das rixas de galo, que era bem comum, tá? As medidas dele foram tão impopulares que começou a irritar o Congresso. E ele ignorava o Congresso Nacional, ele tomava as medidas que ele pensava que estava certo e acabou. Então, ele era extremamente autoritário. Inclusive, tem uma história que ele, para se comunicar com os ministros dele, ele mandava bilhetinhos. Tinha não sei quantos mil bilhetes que foram encontrados ali, porque ele gostava de se comunicar através de bilhetes. Então, ele ficou pouco tempo no poder. Além disso, ele estava se aproximando de Cuba. Se aproximar de Cuba e da China significava se aproximar das ideias socialistas. Lembrem-se que, nesse momento, o mundo está vivendo um período que é chamado de Guerra Fria. De um lado, o pensamento da União Soviética, socialista, do outro lado, o pensamento dos Estados Unidos, capitalista. Então, o mundo está polarizado entre quem apoia os Estados Unidos, ou seja, quem apoia o capitalismo, e quem apoia a União Soviética, quem apoia o socialismo. E o Brasil, historicamente falando, estava do lado de quem? Sempre nos últimos anos, dos Estados Unidos. Não é à toa que JK mandou construir Brasília. Por que Brasília foi construída? Com que dinheiro? Com dinheiro dos Estados Unidos. E agora, o presidente que assume o país em 1960, ele vai se aproximar da União Soviética. Isso não é nada bom. As pessoas, e quem estava no poder, não gosta nada dessas atitudes de Jânio Quadros. Então, Jânio Quadros toma atitudes autoritárias, Jânio Quadros se aproxima de Cuba e da China, isso faz com que ele não vai ficar muito tempo no poder. Ele ficou alguns meses no poder e renunciou. Isso mesmo. Com isso, quem vai assumir? O João Goulart. Detalhe, eles não queriam que João Goulart assumisse, porque eles também diziam que João Goulart era de esquerda. Mas ele tinha um parente, um cunhado, que é o Leonel Brizola, muito influente no Rio Grande do Sul, e ele conseguiu manter o cunhado, no caso, no poder, ou seja, João Goulart consegue assumir como presidente do Brasil. Muito bem, o João Goulart assume e ele, em 1964, resolve fazer um plano de reformas no Brasil. Essas reformas ficaram conhecidas como reformas de base. Ele ia mudar muita coisa no país. Ele pensava dentro dessas reformas de base, estavam a reforma agrária, a reforma bancária, a questão financeira, certo? E isso não agradou nem os Estados Unidos, nem a elite do Brasil, ou seja, quem tinha poder. As reformas de base, ele anunciou, ele fez como se fosse um comício, ele fez uma mobilização, chamou uma galera e fez um discurso em 1964, lá na Central do Brasil,
certo? No Rio de Janeiro. Fez esse discurso e tinha bastante pessoas nesse discurso dele. Quem é que apoiou esse discurso dele de reforma de base, de reforma agrária, de mudanças no sistema bancário, no sistema imobiliário? Quem apoiou? Os grupos estudantis apoiaram. Os grupos de camponeses apoiaram, quem vivia da terra. Os simpatizantes de esquerda também apoiaram, certo? Agora, os militares, a classe média alta, quem tinha poder, os conservadores e a igreja odiaram esse discurso que ele fez. E aí, o que eles fizeram? Eles fizeram uma manifestação muito maior do que esse encontro que o João Goulart fez. Então, o João Goulart anunciou, certo? Ele fez um discurso lá na Central do Brasil, juntou uma galera, né, para ouvir o discurso dele, obviamente, mas, né, teve apoio de um grupo só, né, de alguns grupos da sociedade. Conseguiu o apoio de todo mundo? Não. Os grupos mais importantes, que eram os militares, que é a elite, que é quem tem poder, que é quem tem influência, a igreja e os conservadores, não gostaram desse discurso, não aceitavam essas reformas. E por isso fizeram uma manifestação, uma marcha com fé pela família, pela liberdade. E essa marcha tinha o dobro de pessoas do que no encontro feito pelo presidente para ele fazer o discurso dele das reformas de base. Resultado disso, galera, o resultado é que os militares vão chegar ao poder. Isso mesmo, o João Goulart não vai ficar muito tempo depois disso, não vai conseguir se manter no poder, certo? E ele vai se exilar. O que é exilar? Ele vai sair, vai fugir, vai pedir exílio em outro país. Ele vai se exilar no Uruguai. Tá? Ele vai até o Rio Grande do Sul. Lembra que no Rio Grande do Sul ele tem um cunhado dele, que é o Brizola. E dali ele vai para o Uruguai. Aí os militares começaram a falar que a cadeira de presidente estava vaga. Como ela estava vaga, eles iriam assumir. Então, assumiu a presidência, certo? Acuado ali e tudo mais, assume a presidência o general Castelo Branco, certo? Ele vai assumir a presidência até abril, né, até eles começarem a realmente se organizarem, os militares se organizarem para efetivar esse regime no nosso país. Então, em 1964, certo? João Goulart vai se exilar e os militares vão chegar no poder. A gente vai estudar a partir da semana que vem, que não percam essa aula, porque está muito legal, o regime militar no Brasil, que vigorou de 1964 até 1985 no nosso país. Passamos por 5 presidentes militares. Vamos ver como é que ficavam os aspectos culturais, a música, as censuras, a política, a economia. Né? É nesse período que tem a Transamazônica, é nesse período também que a dívida externa brasileira cresce muito. Por quê? Porque os Estados Unidos vão apoiar os militares a chegarem no poder. Certo, galerinha? Agora a gente vai fazer nossa correção. Lá na página 27 da apostila, tá? A prof já deixou aqui certinho para a gente corrigir, tá? Vocês tinham que fazer a atividade O que aprendi, certo? Nós vamos, a prof vai corrigir junto com vocês. Então, vamos lá. Número 1. Assinale a afirmativa correta sobre o governo de Eurico Gaspar Dutra. Ele ficou no poder de 1946 a 1951. Tá? É o período depois de Getúlio e antes de Getúlio de novo. É entre os Getúlios, né, gente? Lembra que Getúlio fica no poder, né? Aí depois assume Eurico Gaspar Dutra. Também tem apoio do Getúlio Vargas, né? O Getúlio Vargas fica de 1930 a 1945. Sai do poder. Apoia o Eurico Gaspar Dutra. O Eurico Gaspar Dutra chega ao poder. A população não curte ele. E eles fazem um movimento para a volta de Getúlio. E Getúlio, em 1951, volta para o poder de novo. Então, olha só. Sobre o governo do Eurico Gaspar Dutra, qual é a alternativa certa? Alternativa C.
defendia o liberalismo como solução para a economia, certo? Liberalismo significa o quê, prof? Mais liberdade, menos intervenção do Estado na economia, tá, gente? Número 2. A número 2 é bem interessante, tá, gente? Por quê? Porque o número 2 tem o governo, o presidente, né? E algumas características, né? Nós temos ali o governo do Dutra, o governo do Vargas, depois o governo do Kubitschek, o governo do Jânio Quadros e o governo do João Goulart. Governo Dutra, né? Durante seu governo cresceram as importações, comprar produtos de outros países, devido à utilização de reservas cambiais. Então, é nesse período que aumenta a compra de produtos internacionais. Governo de Vargas, 2. Durante seu governo foi criado a Petrobras. Inclusive, gente, vocês sabem, tem um programa, o programa de sábado do Luciano Huck, Quem Quer Ser um Milionário, esses dias caiu uma pergunta, né, perguntando em qual governo foi criada a Petrobras. Né, e foi criado no governo de Getúlio Vargas, certo? Número 3, governo de Kubitschek, Juscelino Kubitschek, conhecido como JK. Olha só, o que o JK fez, gente? Ele incentivou o quê? A indústria automobilística. Lembra que ele criou também, investiu em rodovias? Por que ele vai criar muitas rodovias? Porque ele vai incentivar a indústria de automóveis no Brasil. E se ele incentiva a indústria de automóveis, necessariamente ele precisa, né, claro, incentivar a indústria automobilística. E a rodovia precisa de automóvel. O automóvel precisa de rodovia, assim, né, um depende do outro. Governo de Jânio Quadros. Tá? O Jânio Quadros, então, vai condecorar o Ernesto Che Guevara, vai homenagear o Ernesto Che Guevara. E o Ernesto Che Guevara é visto como o quê? Como de esquerda, né, gente? Como alguém do lado socialista. 5. Governo de João Goulart. O João Goulart é que sofre e que sai do poder e os militares assumem, certo? Em 64. O que ele cria? As reformas de base, que é onde ele vai anunciar no centro do Rio de Janeiro e vai contar com apoio só com o pessoal da esquerda, dos estudantes e também dos camponeses, certo? A elite não quer esse tipo de mudança. E por isso que eles vão fazer uma marcha e vão conseguir juntar o dobro de pessoas que estavam no dia desse anúncio das reformas de base. Número 3, então ficou assim a ordem, né, gente? 3, 1, 2, 4 e 5. Número 3, analise as afirmativas a seguir e assinale a alternativa que for correta. Quais estão certas, né? Sobre 1950, certo? Então vamos lá. Década de 50. Aumentou o consumo, principalmente de eletrodomésticos? Sim, é época das propagandas, das batedeiras, dos liquidificadores, das enceradeiras, né? Número 2, o aumento da população urbana. Claro, lembrem-se, gente, 1950, depois de toda a política do Getúlio, o que aumenta? As cidades, a população urbana aumenta, né? Por conta da industrialização. Então, na década de 50, no Brasil, nós passamos por um período de industrialização. Número 3, a marginalização da população menos abastada nas periferias das grandes cidades. Sim, tá? Então, marginalização, está à margem da sociedade. Isso acontecia muito. Aí, número 4, erradicação da pobreza. Só que não, né, gente? Infelizmente, né? Não tivemos e possivelmente vai ser muito difícil a gente conseguir erradicar toda a pobreza. Então, a alternativa certa é a alternativa B. 1, 2 e 3 estão corretas. E a número 4 vai falar aqui, né, de Nelson Rodrigues. É um autor extremamente conhecido, tá, gente?
só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-latas. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem a ser isso? Eu explico. Por complexo de vira-latas, entendo eu a inferioridade que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Está dizendo que o brasileiro sempre se acha inferior. Tá? Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Na já citada vergonha de 50, éramos superiores aos nossos adversários. Além disso, levávamos a vantagem do empate. Pois bem, e perdemos de maneira mais abjeta, ou seja, de maneira desprevisível, de maneira baixa. Por um motivo muito simples, porque Abdilúdio, ou seja, um jogador uruguaio, tá, nos tratou a pontapés, como se vira-latas fôssemos. Tá? E aqui está perguntando por que está falando desse complexo de vira-lata. Porque, historicamente, o Brasil sempre se sentiu inferior. Né? Primeiro, porque o Brasil era uma colônia de Portugal, mas ele conseguiu se tornar independente. Né? A China também foi dominada, gente, pelos japoneses. E a China, olha o poderio chinês hoje. Né? Então, esse complexo de nos acharmos inferiores, ele foi construído historicamente. E até os dias de hoje, ele ainda está presente, infelizmente. Então, o que o Nelson Rodrigues escreveu lá em 1993, certo? Editado lá pela Companhia das Letras, até hoje ainda está presente esse complexo, essa ideia de inferioridade por conta da nossa história. Né? Então, nós devemos fazer o contrário, certo? Nós não somos melhores do que ninguém, mas também não somos inferiores a ninguém. Isso serve para a nossa história, isso serve para o nosso país, isso serve para a nossa vida. Não somos melhores que ninguém, mas também não somos inferiores, somos diferentes. E temos que aprender a respeitar essas diferenças. Certo, galerinha? Então, fica de atividade para vocês as trilhas dessa unidade. Semana que vem a gente volta para falar do regime militar. Um beijo no coração de cada um de vocês.